não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! E foi buscando com meus próprios meios que eu entrei na seguinte linha de raciocínio. Falei, tudo isso que nós estamos fazendo, todas essas experiências, etc., essa pessoa está buscando alguém que a gente chama de Deus. Deus, a eternidade, a vida além da morte, é isso que nós queremos saber, não é isso? E, ora, que sinais visíveis, eu também tinha estudado Kant, e Kant dizia que tudo quando se refere a Deus, a eternidade, está além da possibilidade da nossa experiência, e de fato está, tá certo? Nós só podemos saber disso aquilo que o próprio Deus nos mostra. E como é que ele mostra? E foi aí que eu li aquele famoso versículo de Mateus, em que João, que está na cadeia, manda os seus discípulos perguntarem a Jesus: é você mesmo o Messias ou é para esperar um outro? E Jesus diz: olha, vocês voltem e contem ao João o que vocês viram. Vocês viram o paralítico andando, vocês viram o cego enxergando, vocês viram o leproso aparecer bonitinho. Contem isso para ele. Isso aí foi como se caísse escama dos meus olhos. Ele disse: ora, onde pode estar a presença de Deus senão no mundo físico que nós habitamos? Que outros sinais nós temos de Deus senão aqueles que recebemos por meios materiais neste mundo? O que é uma profecia? É um meio material, é um homem que fala e diz o que vai acontecer, as coisas acontecem. Não é isso? O que é um milagre? É uma ação direta de Deus no mundo físico, de tal modo que ela se torne visível para os seres humanos. Se não fosse isso, nós nada saberíamos de Deus. Daí eu comecei a averiguar que muitas organizações religiosas alardeavam milagres, especialmente as igrejas evangélicas, que estavam fazendo um sucesso enorme em São Paulo naquela época. E toda semana falavam de milagres. Numa semana o R.R. Soares fazia mais milagres do que tinha na Bíblia inteira. O Bispo Macedo nem se fala. Agora tem um tal de, como é que chama, Valdomiro, sei lá, né? Então é uma pletora de milagres, como diz no Nordeste, um despotismo de milagre que não acabava mais. Mas tudo isso sem nenhum critério para verificar o que era, o que não era. As coisas simplesmente não eram investigadas, eram alardeadas a título de propaganda. Eu falei, isso não é coisa de Deus, né? Deus não faz propaganda desse jeito. E daí eu comecei a estudar o critério dos milagres na Igreja Católica. E vi que, de 20 mil milagres alegados, a Igreja, após muitas verificações feitas por ela mesma e por cientistas alheios à Igreja, aceita lá uma meia dúzia. Eu falei, bom, então aí nós temos alguma pista. Aliás, é a única pista que existe, porque o resto é tudo falatório. Você não vê realmente a ação, tá certo, de Deus no mundo. E se não existisse a ação de Deus no mundo físico, nós nada saberíamos sobre ele, né? Nesse ponto, Kant tinha razão. Então, diretamente nada podemos saber, mas podemos saber, vamos dizer, filosoficamente pelo raciocínio de analogia, como Santo Tomás de Aquino explica, né? Mas esta também é uma coisa que convence você intelectualmente, tá certo? Mas a convicção intelectual desacompanhada de alguma evidência física não tem força. Daí outra coisa que me ocorreu, eu falei, peraí, muitas religiões alegam milagres, mas o cristianismo não alega milagres, ele é todo feito de milagres, né?
é o nascimento virginal, são os milagres, as curas que Jesus fez durante a vida, não é isso? E é a ressurreição. Ele fala, peraí, o milagre não é um elemento a mais do cristianismo, ele é o próprio cristianismo, é o centro do cristianismo. Então, é só isso que interessa, né? Esta é a pista. Agora, para você encontrar, pelo menos em São Paulo na época, um padre que falasse de milagre, era quase impossível. Quase impossível, né? Acho que até hoje deve estar pior ainda. Eles simplesmente não falam dessas coisas. Então, havia uma inibição de falar daquilo que era o coração mesmo do cristianismo. E acho que isso aí, você, independente de qual seja a sua confissão particular, você tem que entender que no cristianismo os milagres não são um acréscimo. Eles são o centro da coisa. E esses milagres culminavam no dia da Santa Ceia, em que Jesus dizia para os apóstolos: este é o meu corpo e este é o meu sangue. Vocês comam e bebam isso e façam isto em memória de mim. Havia ali uma interpretação protestante, apareceu séculos mais tarde, que diz que esta era apenas uma cerimônia memorial, enquanto a Igreja Católica continuava insistindo que o rito da Eucaristia era a repetição do sacrifício. Ora, quem estudou um pouco de esoterismo e sabe o que é um rito, e rito é o conceito, rito e símbolo são os conceitos centrais do esoterismo, né? De todos os esoterismos do mundo. Quem sabe o que é um rito, sabe que ele é a repetição formalizada de um ato primordial. Pode ser a criação do mundo, não é certo? O batismo no Senhor Jesus Cristo, etc, etc. E pode ser o sacrifício do Calvário. Se você diz que é apenas um memorial, então não tem sentido ritual. Tem apenas sentido comemorativo. Memorial ou comemorativo é a mesma coisa. Mas aí a coisa já começa, vamos dizer, a complicar um pouco. Porque se você vai averiguar o texto grego deste momento, e isso é absolutamente obrigatório se você quer entender o que aconteceu, você vai ver que memória, em memória, quando Cristo fala em memória de mim, ele usa a palavra anamnesin. Ora, essa palavra tem uma estrutura muito peculiar. Ela é uma dupla negação. Você tem mnemata, que é simples, o que nós chamaríamos de memória. Você tem a negação da memória, amnésia, de onde sai a palavra amnésia. E você tem a negação da amnésia. Então, evidentemente, a recordação, memorização que o Cristo falava, não é apenas uma coisa que lhe ocorre, aparece na sua memória. Não, é uma destruição da amnésia. Portanto, é uma atividade que você faz. E com que palavra Cristo designava esta atividade? Poietes. Da onde saiu a nossa palavra poesia? Poietes quer dizer você criar algo, você fazer algo, no sentido, por exemplo, você constrói uma mesa, uma coisa assim. Mais ainda, a frase grega, ele usa dois pedaços. Toito estin to soma mei. Isto é o meu corpo. Estin é o verbo eimi, que em geral tem sentido atemporal ou supratemporal. Só adquire o sentido temporal quando acompanhado de alguma palavra que o modifique. Isso quer dizer, se ele usou toito, que quer dizer isto, esta coisa aqui, e estin, ele quer dizer isto é o meu corpo eternamente. Ele não disse isto simboliza o meu corpo. Esse toito é uma modificação de oitos. Oitos quer dizer mais ou menos, ou quer dizer significação, quando acompanhado de pon. Se fosse oitopon, ele quer dizer isto significa o meu corpo, isto é mais ou menos o meu corpo.
Mas ele usou categoricamente: isto é o meu corpo. E quando ele dá a instrução aos apóstolos, o que ele diz? Fazer algo parecido com isso? Fazer uma recordação disso? Eles não fazem isto. Exatamente isto que eu estou fazendo agora. E isto o que é? Você vai abençoar o pão e o vinho de maneira que eles se tornem o meu corpo e o meu sangue. Portanto, estava claro que a Eucaristia é um rito no sentido rigoroso do termo, e portanto é uma repetição atual e presente do sacrifício do Calvário, ou então ela é apenas uma memoração, era uma referência. E se é uma referência, isso tem consequências absolutamente devastadoras para o cristianismo. Por quê? Aí este ato fica posto no passado. Foi algo que Cristo fez antigamente. Então isso está preso num momento histórico e não está acontecendo agora. Portanto, não tem rito nenhum. Eu digo, mas isso é de uma gravidade extraordinária. Só que acontece o seguinte: os efeitos da Eucaristia são visíveis em milagres eucarísticos, que acontecem aos milhares. Vocês assistem a esses vídeos do Dr. Ricardo Castanhon, aquilo aí já é para tapar a boca de qualquer um. O caso de hóstias que sangram acontece no mundo inteiro, milhares de vezes, são testemunhados, investigados, tá certo? E não deixa a menor margem a dúvida que aconteceu realmente. Agora, esses casos do Dr. Ricardo Castanhon são mais terríveis. Por quê? Porque ele pegou a hóstia que sangrou, uma amostra daquele sangue, levou para os melhores laboratórios das universidades americanas, e os caras examinaram e falaram: olha, isto aqui é sangue de uma pessoa que morreu de um trauma cardíaco. Esta pessoa sofreu muito. Agora, o pior, estas células cardíacas, as células sanguíneas aqui, elas estão vivas. Portanto, o seu paciente deve ter morrido ontem. Ele não contou que era uma hóstia, evidentemente. E assistam os vídeos do Ricardo Castanhon, isso aí basta para tirar qualquer dúvida. E, bom, então, a única coisa que interessa nessa coisa toda é o seguinte: o Cristo diz num certo momento, eu não lembro exatamente onde, mas ele menciona um salmo e diz: pois não está escrito na vossa lei, vós sois deuses. Ou seja, Deus Pai não chamou de deuses aqueles que receberam a sua palavra, é isso que ele diz. E por outro lado, o apóstolo Paulo, num certo momento, diz: não sou mais eu que existo, é o Cristo que existe em mim. E o próprio Cristo não diz: o que eu fiz, vós o fareis, e fareis ainda coisas maiores. Ele não disse mais coisas, porque tem um imbecil na internet que disse: não, com isso aí o Cristo só quis dizer que eles iam ficar mais tempo na terra e iam fazer mais coisas. Ele não disse mais coisas, ele disse coisas maiores. Você viver mais tempo quer dizer que você fez coisas maiores do que o Cristo? Isso é de uma estupidez tão grande que não merece nem ser discutido. Nas coisas maiores, por exemplo, você vê que muitos santos da igreja sofreram martírios muito piores do que Cristo sofreu. Foram queimados vivos, foram esfolados vivos, tiveram membros amputados. Às vezes acontecia da coisa se repetir várias vezes, a tortura se repetia várias vezes, porque os caras não morriam. Jogavam o nego no fogo, ele não morria. Tiravam, jogavam de novo, não morria. E assim por diante. Então você vê nesta coisa de, peraí, isto é a presença real do Cristo nestas pessoas. Elas já são o Cristo. E é disto que trata o cristianismo inteiro. Como diz o Padre inteiro, ele trata da divinização do ser humano, da sua transfiguração no próprio Cristo. Transfiguração que não tem o sentido de uma absorção que abole a sua individualidade. Você não pode interpretar isso em termos do vocabulário budista, que fala que tem que destruir o eu, etc, etc. Olha, a única coisa divina que tem em nós é o eu, ó raios. O resto os bichos também tem raciocínio, tem memória, tem sentimento, etc, etc. Mas eles não têm um eu, quer dizer, eles não são um centro-agente. Eles apenas reagem a uma cadeia de causas que vem de antes e de fora deles e que passa por eles. Ao passo que em nós essa cadeia de causa pode ser interrompida pela nossa
vontade. Nós estamos programados para fazer uma certa coisa, mas nós podemos decidir fazer outra. Né? Então, o próprio caso dos mártires, tinham tudo para negar o Cristo e não negaram. Por que eles escolheram negar? Eles foram condicionados para isso. Alguém que está condicionado a ser queimado vivo, eu digo, prefiro isso antes de negar a minha fé. Não, ninguém está condicionado para uma coisa dessa. Então, isso quer dizer que o eu é a única coisa divina que existe no ser humano. Por quê? Como é que Deus Pai se autodefiniu? Eu sou o eu sou. Portanto, ter um eu não é um elemento natural no ser humano. Usar a palavra eu é outra coisa. Qualquer um pode usar, né? Eu posso até colocar essa palavra na boca de animais. Se você assiste qualquer desenho animado, está lá os bichos falando eu. Mas ter um eu no sentido de ser um centro decisório e de ser, portanto, não um reflexo passivo das causas que agem sobre nós, mas ser nós mesmos causas, isto só o ser humano tem, tá certo? E não há nenhuma explicação natural para isto, mas há uma explicação divina. Deus é o eu sou. Deus é o único eu pleno e verdadeiro e permanente. O nosso eu, qualquer um pode perceber que ele é intermitente. Por exemplo, quando você dorme, você pode assegurar que o sujeito dos sonhos é você mesmo ou é uma outra figura que está pensando? Você não pode assegurar. Então, o nosso eu, ele tem uma presença intermitente, ele é escandido, cortado e volta e meia neutralizado por outros fatores, mas nós o reconquistamos de novo e de novo e de novo. E o que assegura, vamos dizer, a permanência desse eu é somente a ação do Espírito Santo. Esta ação do Espírito Santo tem de passar sobre uma barreira de resistência material, o nosso corpo. E como é que nós vencemos isto? Lendo a Bíblia, falando, não. Você tem que tomar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, fisicamente. Senão as coisas não acontecem. Investigando os vários ritos iniciáticos que existem no sufismo, na maçonaria, no hinduísmo, etc, etc, eu vi que nenhum produzia este resultado. Às vezes produzia uma exaltação intelectual formidável, fazia o sujeito compreender coisas que naturalmente ele não compreenderia. Se vocês lerem os próprios textos do Chuon sobre o cristianismo, você vê, não, ele compreendeu profundamente. E ele compreendeu, mas ele não encarnava o cristianismo. Ele não era um santo cristão, não era nada, era apenas um gênio, como existem tantos. Guénon, a mesma coisa. Guénon, quando a mulher dele morreu, a primeira mulher dele morreu, ele teve uma depressão de vários anos que ele não conseguia fazer absolutamente nada. Eu digo, mas isto é próprio de um homem de verdadeira fé? Não. Você sentir uma perda humana, por pior que seja, a este ponto, não é normal. Tanto que mais tarde, quando o próprio Guénon estava para morrer, ele já tinha passado desta fase, e ele disse para a mulher, eu vou morrer provavelmente hoje, vocês não vão me ver, mas eu vou ver vocês. Então, se os meninos começarem a chorar, você não os deixe chorar. Pergunta assim, como é que você usa se comportar dessa maneira na presença do seu pai? Então aí ele já sabia que tinha alguma coisa a mais, já tinha se acostumado com a ideia, porém não é o que nós vemos durante a vida dele. Em suma, a transfiguração do homem no verbo divino, do ser humano no verbo divino, só acontecia por um único meio. Então eu digo, mas meu Deus, este é o único rito iniciático que existe. O resto não é iniciático, é apenas esotérico. E esta distinção eu fiz no começo. Realmente a ideia de iniciação está associada ao esoterismo, ou seja, a uma transmissão mais ou menos secreta. Não é isso? E quando nós tentamos aplicar o conceito de esoterismo e exoterismo ao cristianismo, nós chegamos àquele resultado que chega o Guénon. O esoterismo cristão sumiu, sobrou só o exoterismo. Eu digo, mas esse exoterismo tem o único rito iniciático do mundo.
Então, ele é o verdadeiro esoterismo, o resto não é. Foi por ter averiguado estas coisas que eu, que nunca tinha abandonado formalmente a religião católica, mas estava simplesmente tinha me desinteressado, voltei a ela. Eu falei, olha, é só aí que tem. Não tem mais nada. Eu sei que tem pessoas que ficam muito enfesadas com esta conclusão, mas não vão poder contestá-la, porque isso está abundantemente demonstrado. Se você disser, mas todos esses milagres dos santos católicos é coisa do diabo, de prove. É. Não tem prova nenhuma. Tem prova que as coisas acontecem. Tem prova das vidas santas e absolutamente inatacáveis de todas essas pessoas. E tem provas de que elas estão fazendo as coisas que Jesus Cristo fazia. Não por viver mais tempo, porque, por exemplo, Santa Teresinha Menino Jesus morreu com 25 anos. Né? Muitos morreram muito jovens. Né? Teve uns que morreram na infância, depois de ter feito vários milagres. Então, foram transfigurados em Nosso Senhor Jesus Cristo sem perder o seu eu. Isso é o ponto importante. Porque se Deus é o eu sou, Ele nos confere este eu para que não o percamos jamais. Ou seja, nos transfiguramos no Cristo sem deixar de ser nós mesmos. Aí é que diz então Santo Tomás, estaremos fundidos, mas não confundidos. Mais do que isso, o ser humano não passa. Acima disso não passa. Nem tem por que passar. E quando o Guénon diz que o esoterismo busca algo mais além da salvação da alma, eu digo, mas esses camaradas alcançaram algo além da salvação da alma. A salvação da alma, para você alcançá-la, basta você ser perdoado. Você leva uma vida de pecado, uns 15 minutos antes da morte, você pede perdão, Deus te perdoou, pronto, você vai para o céu. Esse não é o problema. Né? O problema é você estar perto de Jesus Cristo. Não apenas ter uma vida paradisíaca. Né? E este perto é uma verdadeira transfiguração, é o que diz o apóstolo. Não sou mais eu que existo, é o Cristo que existe em mim. Toda a finalidade do cristianismo é isso. E ela só se cumpre através do rito da Eucaristia. Não adianta você estar persuadido da fé católica, ou da fé protestante, não adianta. Se não fizer isto, não funciona. Me mostre outro rito iniciático qualquer que tenha esses efeitos. Se você pegar todos os ritos maçônicos do mundo, não tem. Os ritos sufis também não tem. O que eu vi de intrigas malignas entre taricas
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Uns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.